Então tá, olha, a gente vai fazer essa aqui de área entre curvas. Ele pede para delimitar quem é a área entre essas duas curvas aí em questão, certo? Vou tirar isso aqui daqui. Então vamos lá. Ó. Essa curva aqui, y igual a e elevado a x, se você perceber, ela não tem imagem negativa. E ela, se você puser, por exemplo, o e elevado a zero aqui, você sabe que isso aí dá 1, né? Tá dando para entender, hein? Então, ela não tem imagem negativa e ela começa do 1 e, basicamente, ela vai crescer porque ela é um exponencial, né? Ela vai crescer literalmente exponencialmente. Nota que se você tivesse a e elevado a x... se você tivesse x vezes e elevado a x, o que ia acontecer aqui? Ó? Essa função, ao invés de começar do 1, essa aqui começaria do 0. Porque o x igual a 0 faz com que ela zere. Tranquilo até aí? Beleza. Aí a gente tem o seguinte, olha, essa função aqui, se o x for 0, ela zera. Se você considerar a reta x igual a 0, a reta x igual a 0 são todos os pontos do plano que tem x igual a 0. Essa reta aí é o próprio eixo y, né? Essa reta aqui é a reta x igual a 0, que vem a ser o próprio eixo y. Tá, então essa aqui é a retinha x igual a 0. Se você considerar e elevado a 0 é 1. Se você considerar o y dessa aqui, o y de 0 é 0, ela começa daqui, ó. Observe o seguinte, se você faz o x ser igual a 1, então essa vai dar e elevado a 1 e essa vai dar e elevado a 1 também, porque vai ficar 1 vezes e elevado a 1. Então elas se cruzam exatamente no ponto de coordenadas x igual a 1, ó. Mais ou menos aqui, né? Assim. Tá compreensível aí? No x igual a 1, essa aqui, ó, essa de baixo é a função y igual a x elevado a x. E essa função de cima é a função y igual a e elevado a x. Essa retinha bem aqui é a reta x igual a 0. Tá compreensível aí? Então, basicamente, a área entre as curvas aí em questão vai ser essa área bem aqui, ó. Beleza? É essa área que ele quer que a gente calcule. Ela pode ficar mais fechada um pouco. E outra coisa, pode ser que você erre aí qual é a função que está em cima e qual é a que está embaixo. Se você errar essa argumentação, mas se for só essa, não vai ter problema. Porque se você errar a função que está em cima e que está embaixo, no final das contas você vai obter um valor negativo. Aí você considera um valor positivo. Isso significa que você errou a função que está em cima e embaixo. Beleza aí? Então tá, olha, na prática então, para a gente resolver essa questão, a gente vai colocar a área dessa região aí como sendo a integral. Aí ela começa aqui no x variando de 0 e vai até o x igual a 1, né? Da função de cima menos a de baixo. A função que está aí em cima vai ser a função e elevado a x. E a função que está embaixo é a função x é elevado a x dx, e basicamente é isso. Agora é só fazer a integral. Tá dando para entender, galera, isso aí? Beleza? Então tá. Aqui a gente vai ficar com o seguinte cálculo, então. Vou pegar essa função aqui, essa integral, né? Colocar ela aqui embaixo e a gente vai começar a resolvê-la na prática mesmo. Essa integral aqui a gente pode desmembrar em duas, né? Ó, fica a integral de 0 até 1 de e elevado a x menos dx menos a integral de 0 até 1 de x e elevado a x dx. Tudo certo aí? Beleza? Tá. Aí é o seguinte, ó. Nesse caso, a gente vai ficar com o seguinte. Essa integral de e elevado a x,
ela é bem direta mesmo. Ela dá o próprio e elevado a x, né? Que varia de 0 até 1. Menos essa aqui, que não é tão direta assim, mas também não é essas dificuldades todas. A gente só vai ter que aplicar a integração por partes aí. Vou deixar ela aqui por enquanto paradinha. E eu vou resolver logo essa outra. Ó. Então, isso aqui dá igual a E menos 1, né? Que é elevado a 1 é 1, é elevado a 0 é 1. Né? É elevado a 1 é E, melhor dizendo. E é elevado a 0 é 1. E o nosso trabalho agora é calcular essa aqui, ó. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Tá. Nesse caso, a gente fica com o seguinte, ó. Eu vou chamar, por exemplo, essa integral aqui de 1. Chamando essa integralzinha aqui de 1, a gente tem o seguinte, ó. Tá, temos então que 1 é calculado como, né? Vamos lá, fazer essa continha. Para resolver essa integral de fato, pessoal, a gente faz o seguinte. A gente vai aplicar a integração por partes. Essa função aqui eu vou chamar de u, por exemplo. E esse restante aqui de dv. Para poder fazer a igualdade de uv, né? De 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de v du, utilizando o método de integração por partes. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, ó, o nosso u é x. Se u é x, então o du é dx. E se o nosso dv é igual a e elevado a x dx, então o v é elevado a x. Né? Aqui a gente vai ficar com u vezes v, que é x é elevado a x, de 0 até 1, menos a integral de v du, que é elevado a x dx, né, de 0 até 1. No final das contas, isso aqui vai ficar x vezes e elevado a x de 0 a 1, menos e elevado a x de 0 a 1. Tudo certo, então. Aqui fica e, né? Se eu puser o 0 aqui dá 0. E essa outra aqui fica e menos 1 aqui dentro, né? Se você perceber, ó, esse menos distribui nos dois, né? Então fica e menos e mais 1. Então essa integral aqui dá 1. Beleza aí? Nota que o resultado disso aqui, então, fica expresso como sendo e menos 1, né? Porque o resultado dessa 1 aqui que a gente fez aí embaixo deu 1. Então, na prática, o resultado dessa questão aqui é E menos 2 unidade de área, né? Tá compreensível, galera, isso aí? Se você quiser um resultado preciso mesmo aí, você pode colocar a calculadora, né? Vou habilitar aqui. E fazer a continha, né? Se você fizer a conta aí em questão, a conta vai ser essa aí, E menos 2 unidade de área, né? Vou fazer aqui então Shift E, vou elevar o E a 1 mesmo, para ficar só o E. E vou subtrair isso aí de 2. Então isso aí fica 0,718 aproximadamente unidade de área, né? Olha, nota que a gente obteve um resultado positivo, então faz pelo menos sentido, certo? A função de cima de fato é elevada a x, a de baixo é o contrário. Se você tivesse feito o contrário aqui, no final você só ia ter o resultado negativo. Deu para entender direitinho, galera? Aí, beleza mesmo?